E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e sem mais delongas, vamos aos motivos aqui pelos quais acho que 2024 será um ano muito bom para o Bitcoin, até porque depois dos motivos eu quero mostrar como é que estão algumas métricas que eu costumo acompanhar deste ativo, e já adianto para vocês que eu não vou comprar Bitcoin dessa vez, mas vocês vão entender por que também ao final do vídeo, quando eu mostrar o quanto de exposição eu tenho ao Bitcoin nesse momento. Quem me acompanha no Instagram já viu a notícia velha, mas para muita gente aqui do YouTube isso vai ser um fato novo. Então, começando pelo primeiro dos três motivos, que inclusive deve chamar muita atenção da mídia nesse primeiro mês do ano, a questão do ETF Spot de Bitcoin, ou seja, um ETF que vai realmente comprar Bitcoin, fazer todo o processo de custódia, que deverá ser lançado em breve nos Estados Unidos. Quando eu digo em breve, pode ser muito em breve mesmo, porque compartilhando com vocês essa tabela feita pelo pessoal da Paradigm Education, vocês conhecem o Felipe, por exemplo, que vem sempre aqui gravar vídeos de cripto comigo, vejam o seguinte, nós temos atualmente 12 gestoras que estão pleiteando a aprovação de um ETF de Bitcoin Spot nos Estados Unidos. Que é esse ETF que, como eu já disse, ele compra os Bitcoins de fato. Não vai te dar exposição via contratos futuros, como, por exemplo, nós já temos o ETF Bito lá fora. E dessas 12, você pode observar nesse quadrado em vermelho que 7 ETFs têm um deadline marcado entre os dias 14 e 17 de janeiro, ou seja, agora. E vale chamar a atenção, inclusive, para o ETF da Hashdex, que tinha o seu deadline, aqui na tabela o seu segundo deadline, tem vários deadlines para o prazo final do ETF, para 1º de janeiro de 2024 e nada aconteceu. Só que é muita gente querendo essa aprovação, então eventualmente isso acabará acontecendo. E por que esse é um gatilho tão importante para o preço do Bitcoin? Primeiro, porque a gente pode pegar como exemplo até o que acontece aqui no Brasil, onde já temos ETFs de Bitcoin aprovados, não só de Bitcoin, também de outras criptomoedas, mas eu vou focar aqui no Bitcoin. Nós temos o ETF da própria Hashdex BIT11, BITH11, nós temos da QR Capital o QBTC11, nós temos um do Itaú, que também é BIT11, BITI11, que são instrumentos que podem ser utilizados pelos investidores, pessoa física, e também pelos institucionais para se expor ao preço do Bitcoin. E a gestora aqui do Grupo Primo, a Grão, ela faz isso. Ela usa o ETF BIT11 da Hashdex para dar exposição de até 2% da nossa previdência Arca Multimercado a este criptoativo. O que fez, inclusive, com que a previdência tivesse um fato interessante se a gente pega desde o seu começo até o final do ano. Porque se você pega a nossa previdência Arca, ela vai ter uma parte acompanhando o S&P 500 nos Estados Unidos, de mais ou menos 20%. Vai ter uma parte acompanhando a Bolsa Brasileira, de mais ou menos 30%, a missão ganhado e Ibovespa. Vai ter uma parte acompanhando fundos imobiliários, com a missão de ganhado e FIX, de 10%. E o restante, cerca de 40%, vão acompanhar e ganhar do CDI. Pelo menos essa é a missão da Previdência. Mas veja o seguinte, né? Como a Arca vai ter exposição a 4 índices diferentes, o normal, e isso é matemática, é que a performance dela fique sempre entre esses índices. Não daria para ela ganhar dos 4 índices ao mesmo tempo. Porque se você pega um ano em que, por exemplo, o S&P vai muito bem, isso puxaria a rentabilidade da Arca para cima, ela ganharia do IFIX, do Ibovespa, do CDI, mas como ela tem exposição a esses outros índices que não foram tão bem quanto a S&P, ela ficaria numa posição intermediária. Isso tenderia sempre a acontecer. No ano que o Ibovespa vai muito bem, o restante não vai tão bem, ou o IFIX, ou o CDI, então ela sempre deveria ganhar de alguns índices e perder para pelo menos um. Mas, como você pode ver nessa imagem que eu tirei daquele site Mais Retorno, que serve para comparação de ativos, de fundos de investimento com diversos benchmarks, a Arca conseguiu ganhar de todos. Por quê? Por conta desses 2% em Bitcoin, que elevou a rentabilidade da Arca acima de todos os outros índices de comparação. E ela só conseguiu isso porque foi feita uma alocação via ETF. Porque imagina se o pessoal da gestora vai ficar comprando Bitcoin numa exchange, vai fazer a custódia própria, numa carteira multi-sign, ou seja, vários com uma parte da senha. Seria muito complicado, totalmente fora do know-how da gestora. Então, por conta do ETF, o pessoal consegue se expor. E aí você imagina agora ETFs de Bitcoin sendo lançados no mercado mais importante do mundo, que é o mercado americano. E o que poderia acontecer se as gestoras internacionais fizessem a mesma coisa que nós fizemos na Arca? Colocassem 2% da sua carteira nesses ETFs. O preço tenderia a subir muito. O quanto? Não temos como saber. Mas é interessante pensar no fato de que boa parte dos Bitcoins do mundo que já foram minerados estão na mão de pessoas que não estão dispostas a vender com tanta regularidade. Tem um pessoal que faz arbitragem e tudo, mas tem muita gente que compra e não vende. De modo que aquilo que é negociado no mercado são sempre
sempre frações de Bitcoin, raramente volumes muito grandes. Ou seja, a maior parte dos Bitcoins estão entesourados na mão dos holders, né? Ou como chama a comunidade cripto, dos hodlers. Eles acabaram invertendo isso num fórum e ficou desde lá de trás essa denominação. E o que fica girando realmente, marcando o preço no mercado, são pequenas quantias de Bitcoin trocando de mãos. Se esses ETFs forem aprovados, e é muito mais uma questão de tempo hoje do que uma questão de que realmente se eles serão aprovados ou não, eles vão ter que comprar muito Bitcoin, vão comprar todo esse volume durante dias que vai estar circulando e vão ter que começar a comprar da mão daquelas pessoas que não estão dispostas a vender, pelo menos não por preços baixos, eles querem uma grande multiplicação sobre o seu capital. Então isso tem força para puxar muito o preço do Bitcoin ao longo do ano de 2024. E para ser justo, não só 2024, porque parte do movimento 2023 pode tranquilamente ser colocado na conta da aprovação desses ETFs. Ou melhor, da especulação quanto à aprovação desses ETFs, porque até agora nenhum foi aprovado. Mas esse é um ponto para ficar de olho, como eu disse, inclusive agora em janeiro. Poxa, mas então se não for aprovado, colocando essa hipótese que eu considero mais remota de nenhum ser aprovado ao longo do ano, a gente pode ter uma frustração nesse ano? Com certeza, mas vamos lembrar que esse não é o único motivo para o preço do Bitcoin subir nesse ano. Há um motivo intrínseco do Bitcoin em si, que acontece a cada mais ou menos 4 anos, que é o halving do Bitcoin. Para ser mais exato, ele não acontece a cada 4 anos, como uma Olimpíada, por exemplo, ele não tem esse marco temporal. O que acontece é que a cada 210 mil blocos minerados, lembrando que essa mineração de blocos que gera novos Bitcoins, você tem o halving, que seria a redução pela metade da recompensa por bloco minerado. Lá atrás, quando o Bitcoin começou a funcionar, em 2009, a recompensa era de 50 Bitcoins por bloco minerado, o que acontecia a cada mais ou menos 10 minutos, podendo ser menos quando havia muita força computacional e não havia tanta dificuldade de mineração, ou mais quando essa força computacional caía, a dificuldade de mineração ela permanecia alta. Mas a questão é que gira em torno disso, há um mecanismo de autoajuste na rede do Bitcoin. E aí de 50 Bitcoins, 210 mil blocos depois, em 2012, caímos para 25, mais 210 mil blocos depois, em 2016, caímos para 12,5, mais 210 mil blocos em 2020, já na pandemia, caímos para 6,25 e agora em 2024, segundo o contador aqui da Bitbank, daqui a mais ou menos 101 dias, mas lembrando que isso não é exato, porque essa mineração do Bitcoin ela pode variar, como eu disse, gira em torno de 10 minutos, mas não são exatamente 10 minutos. O que nós teremos é a queda da recompensa de 6,25 para 3,125 Bitcoins. A data estimada por esse contador seria em 19 de abril, mas você pode achar outros contadores estimando outras datas. Então o que nós sabemos com certeza é que vai ficar ali em meados de abril. E por que esse halving ele é tão importante? Podemos falar aqui basicamente por 2 motivos. O primeiro deles é porque ele aumenta a escassez do Bitcoin, daquilo que será produzido. Só que muita gente vai argumentar aqui nos comentários, e com razão, que se for por isso, o halving é muito menos importante agora em relação ao que era no passado. Porque se você volta lá para 2012, quando você tinha pouco estoque de Bitcoins minerado e muito a ser minerado ainda, a queda da taxa de recompensa de 50 para 25 Bitcoins por bloco minerado, ela mudava muito o jogo. Afinal, o estoque era pequeno, o que importava mais era o fluxo. Agora já temos um movimento inverso, onde o estoque é muito grande, de mais de 19 milhões de Bitcoins, embora uma boa parte disso possa estar inacessível, perdido, né, sem suas chaves privadas para serem acessados, e o fluxo já é muito pequeno. Então muita gente olha para o halving e fala, não tem tanta importância, é muito mais uma importância psicológica. E eu não posso falar que o argumento desse pessoal está errado quanto a esse ponto. Agora a questão é que não é só por isso que o halving é importante. O halving também é o maior evento de publicidade do Bitcoin. É nesse momento que todos estarão falando do assunto, podcasts estarão sendo feitos, matérias sairão até em veículos de mídia tradicionais, a Globo vai falar do halving do Bitcoin. Gente que nunca falou do assunto provavelmente terá que falar alguma coisa, ou pelo menos vai saber o que está acontecendo, ainda que não entenda muito bem o que é o Bitcoin. Então isso chama muita atenção para esse ativo que já subiu bastante em 2023 e que provavelmente subirá mais ainda em 2024, principalmente se o ETF vier a ser aprovado. E também temos o terceiro fator, que é um outro motivo pelo qual acredito que esse ano será muito forte para o Bitcoin. Mas antes de falar dele, só mais um ponto do halving também para vocês entenderem a importância. Porque, embora você possa argumentar, hoje há muito estoque, o fluxo ele é menor. Vamos lembrar que para os mineradores de Bitcoin, o fluxo é muito importante. Porque através do seu investimento em maquinário, em altas contas de energia, em cabeças para fazer o negócio funcionar, esse pessoal espera ter sua recompensa através da mineração de novos blocos, que darão uma recompensa em Bitcoin. E aí imagine que esse pessoal tem um custo que ele oscila logicamente, mas ele vai envolver ali basicamente seu investimento em
hardware e a conta de energia, que é mais ou menos um custo fixo. E eles esperam ter uma certa taxa de sucesso na mineração para vender esse Bitcoin, mas de repente essa recompensa da mineração ela cai pela metade. Então, se o preço do Bitcoin não subir bastante, pelo menos dobrar de preço, se esse pessoal contava ali para fechar a atividade de mineração, que não tem uma margem tão alta, com o fluxo anterior de Bitcoins, como o fluxo cai pela metade, talvez eles segurem os Bitcoins esperando uma subida de preços para só vender depois que os preços subirem, porque para eles esse movimento de subida de preços é muito importante, é isso que faz a conta da mineração fechar. E é lógico que o sistema em si, ele é muito mais antifrágil do que as partes do sistema. É a fragilidade das partes que garante a antifragilidade do todo. Então, um ou outro minerador menos organizado, ele pode sair do jogo? Sim. A gente pode ver até o poder computacional cair num primeiro momento. Isso poderia vir a acontecer por conta de falta de capital para manter o negócio funcionando. Mas o ponto é que aquele pessoal que já está mais tempo na atividade sabe que funciona assim. Então, pode ter reserva de caixa, vão segurar os Bitcoins, para só vender em um momento em que acharem que está mais interessante. Então, se antes eles vendiam Bitcoin a cada tanto tempo para poder pagar as contas, talvez eles venham a segurar. Muita gente já pode estar fazendo isso, contando com uma grande subida. Só que se eles seguram o Bitcoin, que é um ativo escasso, você aumenta a escassez dele relativa no mercado, a menos gente vendendo. Em um momento que, a depender do item 1, aprovação dos ETFs, você vai ter mais movimento de gente querendo comprar. Então veja que essa equação onde você tem menos oferta para mais demanda, costuma também levar preços para cima. E agora, o último dos 3 fatores, antes da gente dar uma olhada nas métricas do Bitcoin, porque tem muita gente que pode cair nesse vídeo de paraquedas, pensando em comprar Bitcoin, vê esses motivos, fica animado, mas depois se pergunta, tá, mas o preço já subiu muito. Pegando em reais, foi 133% de subida em 2023. Então, será que ainda vale a pena comprar? Para isso, vamos olhar as métricas. Mas antes disso, o último fator é a provável, muito provável, queda de juros no mercado americano. E esse movimento ele já está acontecendo em alguns países. Aqui no Brasil, por exemplo, já está num processo mais avançado. Mas nos Estados Unidos, o que tivemos até agora foi elevação dos juros e manutenção da Fed Funds Rate, que seria o equivalente à nossa taxa Selic, em um patamar entre 5,25 e 5,5. E aí, logicamente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque isso depende também de como estará a inflação americana. A inflação nem sempre tem um comportamento linear, ela costuma também ter certos momentos de ondas inflacionárias, onde o preço fica parado durante um tempo, depois vem reajuste de uma cadeia produtiva, que acaba impactando a inflação no geral. Está sujeita ainda à ocorrência de eventos geopolíticos, que pode mexer, por exemplo, com o preço do petróleo, que é um ativo altamente inflacionário. Então, não dá para a gente falar que realmente irá acontecer em breve. Mas, se a gente pega estimativas de mercado, e eu vou compartilhar uma tabela aqui com vocês, vejam o seguinte. Aqui nessa tabela que eu coloquei na tela, nós temos na parte horizontal as datas das reuniões do Fed, do Banco Central americano. Veja que a primeira reunião é agora no dia 31 de janeiro, depois temos reunião em 20 de março e assim segue. E depois nós temos, nas várias colunas verticais, a possível Fed Funds Rate, sendo que a Fed Funds Rate atual está entre 5,25 e 5,5 lá no final dessa tabela. Se eu não me engano, aqui no vídeo estará mais à minha esquerda, lá longe. E aí você tem as probabilidades, o que o mercado estima que vai acontecer com a Fed Funds Rate, sendo que a maior probabilidade está sempre em azul. Então vejam que o mercado na primeira reunião do Fed tem uma probabilidade de 95,3% de manutenção da Fed Funds Rate nesse patamar. Agora, já na segunda reunião, veja que a casa azul ela vai um pouco para o lado, já para 5 e 5,25 de Fed Funds Rate. Lembrando que lá fora não é igual aqui. A Selic aqui ela fica num patamar fixo, lá ela fica dentro de uma banda. Então veja que já há 62,7% de chance de queda da Fed Funds Rate. Tudo bem que ainda há 34,3%. E aí, tranquilamente, ela pode não cair nessa segunda reunião, só que já na terceira reunião, já tem muita gente, mais de 50%, colocando que a Fed Funds Rate cairia de novo. E se esse pessoal tiver errado, já tem 39,4% falando que não, agora vai estar entre 5 e 5,25. Então veja que ainda no primeiro trimestre, a chance da Fed Funds Rate cair e que dentro do primeiro semestre, a chance é muito grande. E, logicamente, isso pode mudar dependendo do que vem acontecendo no mundo. Mas o ponto é que essa queda de juros na maior economia do mundo, ela libera os ativos de risco para andar. Por quê? O que acontece é que a gente pode falar que o mundo ele funciona através de um grande mecanismo de arbitragem. O dinheiro vai para onde existe recompensa. E na hora que você vê essa taxa de juros subindo muito, é a recompensa em renda fixa americana, que seria dentro do mundo aquilo que de mais seguro existe, porque afinal de contas o pessoal vai estar emprestando dinheiro para o dono da máquina de imprimir o dinheiro mundial, o dólar. Aí de repente, quando essa recompensa começa a baixar, o pessoal vai atrás daqueles ativos de risco que podem ter um poder multiplicativo maior de subir, sobretudo quando essa recompensa começa a diminuir e liberar recursos para irem para outras áreas. E qual é o ativo bola da vez em 2024? Um ETF possivelmente sendo aprovado, com o halving acontecendo numa grande campanha publicitária
publicitária, como eu disse, a favor do Bitcoin, seria o Bitcoin. E outras criptomoedas, né? Porque esse movimento geralmente começa com o Bitcoin, e aí você vê a dominância dele crescendo na rede das criptomoedas, e depois as outras criptomoedas, as chamadas altcoins, começam a andar muitas vezes bem mais do que o próprio Bitcoin. Ou seja, esses são os 3 motivos pelos quais eu tô otimista. Tá, Bruno, legal, mas e aí? O preço já andou bastante, agora só vale a pena esperar, ou ainda dá para comprar Bitcoin? Para responder essa questão, eu vou mostrar para vocês 3 indicadores que eu costumo olhar com certa regularidade para decidir se eu compro mais ou não. E aí, para quem quiser comprar, eu lembro até que a BitBank, que é esse site que vocês viram do contador de dias para o halving, é a plataforma que eu uso para isso. Você pode baixar o app ou você pode utilizar o próprio site. Mas indo para os indicadores, o primeiro deles é o indicador de sentimento, o Fear and Greed Index. Eu considero o indicador mais óbvio, quem está nesse mercado há mais tempo até sabe como ele se comporta. Agora, por exemplo, antes de olhar, eu já sabia que ele estaria num patamar de otimismo, porque afinal de contas o preço subiu 130% no ano passado. Esse ano é um ano que muita gente espera uma multiplicação ainda maior. Temos esses eventos interessantes do ponto de vista macro, né, queda de juros, de uma aprovação de ETF, mas também o próprio evento do halving. Então sabia que estaria num patamar de otimismo. E se a gente olha aqui o histórico, eu já coloquei no prazo máximo, eu sempre gosto de frisar que eu prefiro comprar nesses momentos aqui, onde você tem muito pessimismo. Inclusive tivemos uma janela muito boa para comprar, e quem está aqui no canal há mais tempo lembra disso, eu fiz vídeo comprando Bitcoin todo dia, no final de 2022. Uma janela ótima, mas acho muito difícil que isso venha se repetir nesses próximos meses, nesse ano. Isso vai ser só no final desse ciclo, né, no chamado inverno do Bitcoin. Agora, estamos em patamar de muito otimismo, então não seria uma região onde eu costumo comprar, mas logicamente esse não é o único indicador a ser observado. Eu vou mostrar outros 2 aqui. Um que está no patamar mais comportado, que é o múltiplo de Mayer, que é simplesmente um indicador que pega o preço atual do Bitcoin e divide pela sua média de 200 dias. E aí você vê o seguinte, né? Se o preço atual for dividido por essa média e der menos de 1, como você pode ver até aqui abaixo, ele explica isso, below 1, né? Ou seja, abaixo de 1, então estaria bom para você comprar, porque afinal de contas, se preços tendem a retornar à média, ele está abaixo da média e uma hora ele tende a subir. Se ele está entre 1 e 2,4, que é o patamar atual, está em 1,36, como nós vimos agora, é um patamar intermediário. Você pode se expor sem tanto risco. Ainda pode ter muita multiplicação para vir pela frente. Agora, se tiver acima de 2,4, o que iria significar? Que ele está 2,4 vezes mais caro do que a média de 200 dias? Então é bom você ficar atento, porque provavelmente esse preço uma hora vai ter que retornar à média, e para essa média subir e acompanhar o preço, demora muito mais do que o preço cair para voltar até a média. Então seria um momento para você não se expor, eventualmente até diminuir posição, realizando parte do lucro que você teve durante o ciclo de subida. Então veja que por esse indicador, ainda estamos no momento propício para acumular bitcoins, está nessa faixa amarela. O melhor é sempre comprar na faixa verde, mas no momento não é o que vai acontecer. Afinal de contas, por mais que o mercado não seja totalmente eficiente, ele também está olhando isso que eu estou falando aqui, eu não sou o único a ver esse tipo de coisa, e já está se preparando para uma subida de preços. Então parte do movimento já aconteceu, não tem jeito. E o último indicador que eu vou olhar aqui é o MVRV, que é um indicador parecido com o múltiplo de Mayer quanto a raciocínio, mas ao invés de pegar o valor de mercado e dividir por uma média de 200 dias, ele divide isso pelo preço médio que os investidores de Bitcoin pagaram nos seus ativos. É um indicador, inclusive, mais assertivo e que só é possível nesse mundo onde você tem a transparência da blockchain, onde você não sabe a identidade de quem está comprando e vendendo, mas você sabe as movimentações e consegue ver o valor e calcular esse tipo de indicador. E esse indicador, como eu disse, tem um funcionamento parecido com o múltiplo de Mayer. Seria muito bom comprar com o indicador abaixo de 1 e tivemos oportunidade, veja aqui, final de 2022. Já quando ele chega a patamares muito altos, 3, 4 vezes, seria o ponto bom para você vender. Vejam os topos anteriores aqui, ó, em 4 vezes, em 3,9 vezes. Aqui tivemos um intermediário em quase 3 vezes, 2,7. E agora a gente está no patamar de 1,9. Ou seja, para o preço médio dos investidores, o Bitcoin já avançou 90%. E aí pense, depois que ele tiver avançado até esse indicador chegar em 3, 4 vezes, isso significa que o pessoal está com um lucro de 200, 300% daquilo que foi investido. E muito mais propensos a realizarem parte do lucro para colocar um pouco de dinheiro no bolso. E aí se esse pessoal, que costuma segurar mais o Bitcoin porque entende do assunto, começa a
vender, sendo que geralmente eles são aquela demanda, o pessoal que quer comprar, eles não estão comprando, menos demanda, estão ofertando seus bitcoins, mais oferta, o preço tende a cair. E novamente a gente pode ter um reinício de ciclo do Bitcoin, onde você tem uma queda muito grande dos preços, depois uma estabilização, uma subida um pouquinho mais fraca, entre aspas, né? Porque subiu 100% ano passado, por exemplo, e depois de um próximo halving, realmente a subida mais forte. E aí, de posse desses indicadores, se você vai querer comprar ou não, é uma decisão muito pessoal. Vai depender, por exemplo, de qual o tamanho da sua posição prévia e do quanto você tolera também a oscilação que o Bitcoin tem. E para quem for comprar, fica o convite para usar o BitBank. O app é bem simples de ser utilizado, há um link aqui na descrição que você pode usar para baixá-lo. E para quem quiser, há vários vídeos no canal onde eu mostro o processo de compra, mas nesse aqui especificamente eu não vou mostrar, porque eu não acho que vou comprar mais Bitcoin em 2024. A não ser que a gente tenha uma grande queda dos preços, algo que pode vir a acontecer, mas não é o meu cenário base. Poxa, Bruno, por que você não vai comprar? Você desanimou com o Bitcoin? Não, muito pelo contrário, eu não vou comprar por conta disto aqui. Esse é um print do aplicativo MyProfit que eu uso para consolidar minha carteira, onde eu estou juntando todas as minhas posições de investimento, exceto minha participação no Grupo Primo, os imóveis que eu tenho, mas aquilo que é posição de mercado está aqui. E veja que atualmente, e muito por conta da subida que tivemos no ano passado, minha posição ela passou de 85% do meu portfólio. Ou seja, já é exposição demais. Imaginando que o Bitcoin vai ter um outro ano onde ele pode dobrar de preços e o restante da carteira não vai conseguir acompanhar esse movimento, por mais que a carteira tenha ido muito bem, vocês podem acompanhar a série Viver de Ações, lá só tem ações, ganhei do Bovespa, pode acompanhar a série Viver de FIIs, lá só tem o FIIs, ganhei do IFIX, mas não ganhei com 100%, com 120%, igual, por exemplo, o Bitcoin subiu. Então, justamente por conta disso, esse deve ser um ano em que eu não vou comprar. Se vocês forem ver vídeos onde na prática acontece alguma coisa aqui de operação de Bitcoin, provavelmente será vendendo. Mas isso vai depender também dos movimentos que tivermos e de como será esse ciclo do Bitcoin. Para quem quiser acompanhar isso, bom, fica o convite para continuar acompanhando o canal. Eventualmente se inscrever para ser avisado sempre que sair um novo vídeo. E é isso. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.